trabalho, nós vamos seguir. Que bom. Vou trazer para cá. Ótimo. Agora estou vendo vocês aí também. Ok. Nós vamos falar de Melanie Klein. Você já conhece alguma coisa dela? Mãe suficientemente boa. É um termo dela, é isso? O nome dela era Melanie Klein. Ela foi discípula de Freud, aprendeu com Freud, e ela desenvolveu uma habilidade para a psicanálise infantil. Então, criou umas outras teorias que nós vamos ver para entender o que foi que ela fez. Aí depois nós vamos chegar também em Dona de Winnicott, que também é psicanálise infantil. Então, Melanie Klein, ela disse o seguinte: um brinquedo ou um animalzinho de estimação desempenha o papel de um objeto que auxilia na imaginação das crianças, ajudando a diminuir a sua ansiedade, tendo a função de protegê-las enquanto dormem e também enquanto elas brincam. Deixa eu responder a Mônica aqui. Só um minutinho. Ela está na estrada, ela não vai vir mesmo. Ok. Então, o animalzinho é sempre saudável para a criança. Ele tem que só tomar determinados cuidados por causa de bactérias, não? Essa Melanie Klein, ela era uma figura carismática para a época dela, imagina, na época de Freud. Possuidora do espírito inspirador, que depois de Freud, que é o pai da psicanálise, ela pagou um preço alto e severo por ter se tornado uma figura altamente polêmica e controvertida, confrontando Freud. Despertou um crescente número de admiradores incondicionais, que passaram a ser fiéis, seguidores e inovadores, sendo incontestável sua criação revolucionária na psicanálise, através da criação e concepção de seus conceitos, dentro dos aspectos contidos no desenvolvimento emocional primitivo do bebê. Quando nós falamos de desenvolvimento emocional primitivo do bebê, o que é que nós podemos pensar pelo que nós temos de conhecimento hoje da psicanálise? No processo da evolução da mente do bebê. O desenvolvimento emocional, a emoção está intimamente ligada ao id, né? Então, isso vai se desenvolvendo. Então, quando ela fala que o conceito de aspecto contido no desenvolvimento emocional, faltou, ele chora, ele grita. Mas tem toda a parte instintual, que nós sabemos que o id ele é instintual. Klein realizou sua análise em momentos diferentes. Ela fez análise com Sandro Ferenczi, com Karl Abraham, porque são grandes discípulos de Freud, e principais impulsionadores da psicanálise depois do mestre. Ela foi muito reconhecida por seus analistas e professores, manifestando a sua gratidão por todo o apoio, o ensinamento e capacidade de inspirar em seus alunos o melhor de suas energias a serviço da psicanálise. Então, ela já foi uma pessoa que se destacou, né? Rapidinho, no meio. Então, uma mulher muito inteligente. E naquela época era bastante difícil para a mulher, porque como é que ela poderia participar de um nível desse se ela não tinha um curso superior?
Mas a inteligência dela e a vontade fez com que ela superasse e superou realmente apresentando outras alternativas da psicanálise que não estão tão diferentes do que se preconiza por aí. Então, o texto kleiniano, a primeira impressão, sugere uma pornografia bizarra, vou dizer de alguns, e por vezes duradoura, fazendo com que haja uma desistência em seu projeto sobre o conhecimento da sua obra. Talvez o que mais possa chocar é a categoria do concreto, com que Klein apresenta os modelos explicativos das origens da vida anímica, numa descrição em termos visuais, deparadas com pré-condições lógicas ou abstratas. Então, podemos imaginar o quanto que ela teve que enfrentar de debates e de aversão e agressão à sua atividade como psicanalista. E aí, natural, o que aconteceu? A exploração sobre a inveja, e ela trabalhou muito bem isso. Os ciúmes, a agressividade, as experiências de solidão, de perda, as experiências de culpa, sobretudo sentimentos ligados à perseguição, foram descritos e explicados de forma minuciosa, interrelacionados. Ao entrar em contato com esses conceitos, nós podemos perceber os dinamismos kleinianos exemplificados por pacientes, obtendo, portanto, uma percepção e compreensão que aí serão confirmados na clínica. Nós podemos aprender bastante com o Melanie Klein, e principalmente a quem vai se interessar em estar trabalhando com crianças, tem que se aprofundar mais. Porque o que nós estaremos fazendo aqui hoje é uma introdução à teoria psicanalítica de Melanie Klein. Ela acreditava que tinha desenvolvido sua teoria dentro dos mesmos princípios e características defendidos por Freud. No decorrer do nosso encontro de hoje, a nossa aula, nós vamos observar que sim, era isso mesmo, tem características defendidas por Freud, visto de uma outra forma, levando-os mais longe do que qualquer outro psicanalista vivo. Então, teve a coragem de inovar, encontrando com muita dificuldade, apesar de entender intelectualmente, em que ele não pensasse dessa maneira. O Freud não pensava dessa forma. Ele achava que era dentro daquilo que ele estava dizendo. Fazer um pouco de fofoca, falar da vida de Melanie Klein. Melanie Reis, descendente de uma família judia, nasceu em Viena, 30 de março de 1882. É mais algo que pesa também para a gente apreciar na vida dessa mulher fantástica, judia. Logo em seguida, os judeus foram perseguidos e quase exterminados. A Sociedade de Estudantes Austro-Germânica declarava que todo filho de mãe judia nasce sem honra e não tem quaisquer sentimentos humanos decentes, por trazerem nas veias o sangue judeu. Ela carregou isso na vida dela. Não são humanos. E é exatamente esses que não são humanos, que eles consideravam não humanos, porque eles eram mais agressivos, mais abrutalhados. E esses que consideravam não humanos são esses que fizeram a revelação do que é o ser humano. Melanie, judia eslovaca, uma jovem inteligente, culta, bonita, né? Tem algumas fotos aí que mostram bem a fisionomia dela, muito bonita. Pertencente a uma família erudita e de admirável cultura, com uma linhagem de mulheres fortes que se chamava
Libussa Deutsch. Contava com 25 anos, quando o Dr. Reis a conheceu e se apaixonou profundamente por ela. Ele já tinha mais de 40 anos. E sozinho, ele estava só, ele já estava desquitado há anos. Porque não existia divórcio. Era desquitado. A família de Milene viveu dificuldade financeira, o que levou Libussa a abrir uma loja de produtos, plantas e animais exóticos, para poder aumentar a renda familiar. A luta era pela comida. Mas para os padrões da época, uma mulher de médico exercer uma profissão não era comum. Aliás, não era comum a mulher exercer uma profissão. Para a época, era comum mulher dona de casa. Muito menos na área do comércio. Mulher não poderia ser empreendedora. Libussa foi muito corajosa, porque teve que enfrentar o preconceito. Mas ela queria ajudar o marido a assegurar boa educação para seus filhos. E como nós fazemos hoje, também com nossos filhos, temos uma boa educação para eles, para que eles possam ter um futuro melhor. Isso já tinha um pensamento também assim, muito positivo. Já em famílias maiores no passado, e a nível cultural um pouco mais baixo, o pensamento dos pais era que precisava ter bastante filhos para que, quando eles ficassem velhos, teriam os filhos para cuidar deles. Que coisa, não? Ainda a Milene morando em Budapeste, que era uma cidade alegre, cheia de ecos da cultura vienense, onde as ideias de Freud já eram conhecidas. Milene tem contato com sua obra por meio da leitura do artigo sobre os sonhos, quando Freud lançou, então, a interpretação dos sonhos, encontrando o pensamento psicanalítico. Aí que ela começou a se interessar pela psicanálise. Nada mais seria como antes. Ela não tardaria em começar a análise, em 1916, com Sandra Ferenc, que na época era o mais eminente psicanalista da capital húngara. E o filho querido do pai da psicanálise, Freud. Freud admirava Ferenc pela inteligência dele, pela capacidade de desenvolvimento dele e pela dedicação. Após a análise de Melanie Klein, começa a sua carreira como psicanalista de crianças. O que era dirigido para as mulheres como vida profissional naquela época? Trabalhar com crianças, na área da educação, magistério. Professor Ferreira é contemporâneo a Freud, então, né? Sim. Sim. A Milene, após esse estudo, o desenvolvimento de uma criança, apresentado em leitura para a Sociedade Psicanalítica da Hungria, ela foi convidada a praticar a psicanálise em Berlim, um ano após Karl Abraham, seu último analista. No ano seguinte, ela se divorcia, e já existia o divórcio, se divorcia de Arthur, e se instala com seus filhos em Berlim. Muito corajosa, não? Judia, indo morar no coração da Alemanha. Em 1924, ela reiniciou sua análise com Abraham, o qual veio a falecer no ano seguinte, interrompendo abruptamente a análise que estava em andamento. E vocês sabem bem que quando começa a fazer análise, depois você não quer parar mais. É tanta coisa para se trabalhar, que é o que traz o desenvolvimento, a gente está trabalhando o nosso desenvolvimento pessoal. E a mesma coisa aconteceu com ela. Já em 1929, que foi publicado simultaneamente em inglês e alemão, A Psicanálise de Crianças, primeiro livro que ela escreveu. Aí está a capa do livro.
ela era exigente consigo mesma e também com os outros, em relação ao padrão de trabalho, mostrando-se impaciente com desleixos e desculpas pelo mau trabalho, tornando-se causticante em muitas ocasiões. Ela era até certo ponto obsessiva naquilo que ela fazia e acreditava profundamente no que ela estava desenvolvendo. Milena era uma pessoa de uma personalidade poderosa que despertava emoções fortes, muito crítica e franca, o que a prejudicava. Ela devia ser daquele tipo assim, comigo é na lata, eu sou transparente. Né? Então, provavelmente, temperamento colérico. Então, franca porque prejudicava ela, ou não granjeava para ela popularidade, porque se tornava antipática. Principalmente por sua atitude intransigente a respeito de sua obra. Não aceitava críticas a respeito da sua obra. Em 1960, Melanie Klein foi submetida a uma cirurgia de câncer do colo. Aparentemente, a operação foi bem sucedida. No entanto, complicações pós-operatórias surgiram e ela veio a falecer no dia 22 de setembro de 1960. Estava, naquela época, com 78 anos. Antônio? Oi. Não aceitar críticas à sua obra. Ego fraco? Narcisismo? O que é isso? Narcisismo é egoico. Ego. Tá. Ego. Aí não aceita. O ego. A minha obra é boa e pronto, não aceito crítica. E para o ego ser assim, dono da verdade, ele é narcísico. Legal? Tem a coleção completa de obras de Melanie Klein, os que tiverem interesse, quiserem se aprofundar, que é válido até hoje para quem vai se desenvolver psicanálise com crianças. A Melanie criou técnicas para auxiliar crianças com problemas. E ela foi a primeira a descrever os vários estados psicológicos do desenvolvimento infantil. Exerceu a profissão em Londres, onde viveu, deixando o modelo kleiniano de pensamento e de práticas psicanalíticas usado não só para crianças, como também para adultos. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Preconiza que o entendimento da personalidade da criança é a base para a compreensão da vida social. Quando escreve em seu artigo, Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Tem toda a razão, né? O nosso mundo adulto e suas raízes na infância tem todo o fundamento. E a nossa personalidade de hoje, ela vem se desenvolvendo também em função daquilo que ocorreu na nossa infância. Já Melanie Klein, na análise aos pacientes, ela identificou um Édipo portador de uma severidade muito grande, se afastando da visão ortodoxa de que o Édipo prepara a instalação do superego. Para ela, o Édipo é o resultado da experiência do desmame no final do primeiro ano de vida. Que interessante essa visão. Ora, a criança do primeiro ano de vida, a única coisa que existe para ela é o peito da mãe. Ana Freud, apesar de tentar analisar o Édipo nos moldes tradicionais freudianos, salientava que, pelas diferenças entre o superego infantil e o superego adulto, era fundamental que o analista exercesse um papel educativo. Ela defendia que o superego infantil era dependente de fatores externos e, por isso, fazia parte do tratamento o analista se encarregar da educação da criança durante a análise.
E, olha, lidar com criança, de fato, é pedagógico. Eu acho que eles misturaram um pouco as coisas, mas a pedagogia já estava funcionando aí. A Maria está aqui, deixa eu ver o que a Maria está dizendo. Vamos lá ver, Maria. Não vai conseguir, que pena. Mas aí, Milane, em discordância com os pensamentos de Ana Freud, ela apresenta os estágios iniciais do complexo de Édipo, deixando clara a grande distância entre ambas. A Ana Freud não concordou nada com isso. E a gente vai ficar um pouco confuso para entender essa visão dela. Por que ela quer dizer estágio do complexo de Édipo antes da fase fálica? Anuncia as diferenças apresentando a sua concepção de um Édipo precoce. Também das diferenças entre o menino e a menina. E fala quanto ao início das neuroses infantis, devido à frustração do desmame. Isso sim, com certeza, a criança passa por uma neurose quando tem o desmame. No final do primeiro ou início do segundo ano de vida, e também afirma que nesse mesmo período são liberadas as manifestações edipianas. Será que nós vamos conseguir compreender isso, a manifestação edipiana com 1 ano de idade? Em sua descoberta sobre fantasias inconscientes, ansiedades e defesas, aí, compreendendo os mecanismos primitivos iniciais, abriu novos caminhos na análise, não só de neuróticos, mas também de psicóticos. Então, para ela, as fantasias inconscientes são sempre ativas e estão onipresentes em todos os indivíduos, mas principalmente está onipresente nas crianças da fantasia. A gente vê uma criancinha brincando, 2, 3 anos, até 4 anos de idade, a gente olha, ela está no estado esquizofrênico, né? A fantasia dela existe, é uma realidade dela, é uma esquizofrenia. Aí ela diz, Tem data fim, professor? Tem data fim essa fantasia? Como é que é? Normalmente se estende até quando? Eu não entendi. Essas fantasias infantis, né? Elas se Elas vão se estendem... desenvolvendo, as fantasias nunca abandonam o ser humano. Sim. Elas vão se desenvolvendo. Porém, a criança na fantasia infantil, ela vive aquilo como se fosse uma realidade, ela conversa com a fantasia dela. Sim. Por isso parece uma esquizofrenia. O adulto carrega dentro dele também as fantasias. Você tem suas fantasias, o Álvaro também tem. Isto é algo que vem lá do ID, né? Sim. Tá. Que é a criança externa, mas... Ainda bem que o ID está vivo, né? E está forte. Tem. Não podemos abandoná-lo, deixar ele falar de vez em quando é importante. Isso. Então, voltando aqui. Para ela, as fantasias inconscientes são sempre ativas e estão onipresentes em todos os indivíduos. Ou seja, a sua presença não é mais indicativo de falta de sentido de realidade ou indicativo de doença. Se alguém falar, eu não tenho fantasia, está bem doente, né? A natureza das fantasias inconscientes e o modo como elas se relacionam com a realidade externa de cada pessoa é que irão determinar o caráter dos fenômenos psíquicos, estados e disposições psíquicas de ideias do ser humano, que varia de pessoa para pessoa. Mas aí Freud descreveu o instinto como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático.
o representante psíquico dos estímulos que se originam de dentro do organismo e alcançam a mente. E em outro artigo escreve ele como o conceito na fronteira entre o somático e o mental, o representante psíquico das forças orgânicas. Freud, através da análise de adultos, pressupôs que a neurose adulta mergulhava suas raízes na neurose infantil, existente à época do complexo de Édipo. Ele observava seus próprios filhos e encorajava seus discípulos a reunirem quantas observações pudessem. A Maria está chegando, deixa eu marcar a presença dela. Olá, Maria, seja bem-vinda. Mas ele não chegou ao estudo sistemático sobre a neurose infantil, com exceção da história do pequeno Hans. Pequeno Hans tem essa história do cavalo, ele tinha medo de cavalo. Então ele dizia assim, eu não posso sair lá fora porque o cavalo vai me morder. Ele era um menino de 4 anos e meio, vivia cheio de questionamentos sobre os órgãos sexuais. Daí aqui está o caso dele, a neurose dele. As diferenças anatômicas entre o homem e a mulher. O nascimento de bebês, toda criança quer saber como é que nasce o bebê, aquela curiosidade, não consegue entender como é isso. E envolvida por uma série de fantasias ligadas à masturbação, à escopofilia. Escopofilia é o ato de se satisfazer vendo pessoas fazendo sexo. Ao Édipo e o medo de castração. Sentimento de castração. Por isso ele tinha medo do cavalo, porque ele achava que o cavalo ia morder e arrancar o pipi dele. Aos 3 anos e meio, a mãe do pequeno Hans ameaçou de cortar fora o seu pipi quando viu ele se masturbando. Ora, toda criança se masturba. Ele não sabe o que é, mas ele se masturba, tem prazer, tanto o menino como a menina. Esse acontecimento, mais tarde, somado aos fatos de sua mãe não ter pipi, e ao Édipo proporcionar um intenso temor de castração. Ele não conseguia compreender, de fato a criança não compreende que a mamãe não tem pipi, o papai tem. Ocasionalmente, Hans dormia na cama com os pais. Aí é que a coisa pega. Quando você fala muito do negócio da criança dormir com as crianças, dormir na cama dos pais. Ele dormia com os pais devido ao seu terror noturno. Fato esse que facilitou a intensificação do amor edipiano pela mãe, mas aí se aumentou nessa idade. E aumentar a hostilidade para com o pai. A criança quer que o pai morra para ele ficar com a mãe. A afeição erótica pela mãe fez com que ele desejasse que seu pai caísse e morresse como um cavalo que ele viu cair. Mas, ao mesmo tempo, sentia culpa pela agressividade para com o pai. Às vezes batia na mão dele com força, batia na mão do pai e a beijava, apresentando hostilidade e afeição para com seu pai. Quando se fala aqui do terror noturno, bastante interessante, ele me faz lembrar de um caso recente, um caso que foi do ano retrasado, 19, uma psicóloga com 3 filhos. E um filho dela também com terror noturno.
E ela não entendia o que era esse tema do outono. Na realidade, o que ela estava fazendo é algo semelhante a essa história do pequeno Hans, porque quando essa criança veio, ela deixava ele dormir com ela e o marido dela. E essa psicóloga tem 3 filhos, todos os 3 de parto natural. O último filho, ela me contou da história, eu fico assim pasmado de ver. Ela sentiu toda aquela contração, rebentou a bolsa, já tinha chamado a parteira, né? E ela foi no banheiro, ficou de cócoras e fez força. Aí o neném saiu e ela pegou o neném no colo. Parece medieval, né? Ela tem hoje 38 anos de idade. E é psicóloga. Imagina quanta coisa aí. Mas aí, vendo a história dela também, tem a história dos pais, que também ameaçavam com medo. Quando ela descobriu a sexualidade, o prazer de brincar com os garotos. Então, aqui, essa história que conta do Hans é um grande ensinamento para nós. Isso é contado pelo Freud. A afeição erótica reprimida pela mãe para o pequeno Hans se transformou em ansiedade. Essa ansiedade deles, ela se deslocou para cavalos. E a hostilidade para com o pai, posteriormente, se transformou em medo do cavalo mordê-lo e comer o pipi dele. Em suas teorias sobre a sexualidade, Freud nos diz sobre o autoerotismo. De início, toda criança é autoerótica. Se satisfaz consigo mesma. O prazer está nas zonas erógenas do corpo. E é do corpo todo. Nós temos prazer no corpo todo também, mas a criança mais ainda. Porque a criança, quando ela vai ser cuidada, vai fazer a higiene dela, tem que esfregar em várias partes do corpo. Esfrega também nas partes genitais. Dá um prazer imenso. O menino fica com o pipi durinho. Vai trocar a fralda, fazer a limpeza da fraldinha. Tudo pegando nas partes genitais. Mexendo na parte genital. É muito prazeroso. Já o de Hans era no pênis e na excreção anal. É onde ele desenvolvia esse prazer erótico. Mas como não sabe que não é só dele? Porque as crianças, todos têm esse prazer. No pênis, na excreção anal e as meninas na vagina ou na clitóris. Então, sobre a bissexualidade, toda criança está sujeita a ela e todas um dia na vida fizeram seu inconsciente uma escolha de objeto homoerótico. Pois de início a criança tanto se faz cuidada por uma figura feminina ou masculina, o prazer será o mesmo. Por isso Hans gostava de meninas e meninos. Penso que aí não é uma novidade, porque nesta fase da idade, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, é a fase em que os meninos desenvolvem essa curiosidade pela sexualidade, é a fase que a gente chama do troca-troca. Eles experimentam um transar com o outro. Mas não conseguem. Mas existe a curiosidade. E tentam. E tem aqueles que conseguem. Hans vivenciou os instintos de exibicionismo e escopofilia, que é o prazer de ser visto realizando funções excretoras e o de olhar. Ora, desenvolveu o voyeurismo. Esses instintos são o caminho mais frequente à excitação sexual
em suas formas passiva e ativa. Outro instinto componente, no caso Hans, foi o agressivo. O sadismo que mais tarde foi substituído pelo instinto de compadecimento. Maria, tudo bem, Maria? Está ouvindo, Maria? Ai, que bom. Ela está com visita, professor. Ah, tá legal. Quando ele via um cavalo ser maltratado, ele se penalizava. Também quando batia no pai, logo beijava, mostrando a transformação do ódio em amor, a troca dos impulsos hostis pelo de afeição. 10 anos depois de Freud publicar O Caso do Pequeno Hans, ao apresentar seu material infantil pela primeira vez à Sociedade Psicanalítica de Berlim, Milani sentiu a indignação de seus colegas. Não só ao apresentar seus pontos de vista a respeito da agressividade infantil, mas também por ela falar às crianças sobre sexualidade de maneira tão direta. Imagina, uma mulher falar da sexualidade de forma tão direta sobre a criança, quando a maioria não entende isso e não aceita isso, então acha que é pornografia. Eles falam que é um absurdo. E com isso ela se torna cada vez mais polêmica. A maioria dos analistas, antes de Klein, considerava que as crianças não têm noção de doença e de necessidade de ajuda com a consciência que o adulto tem sobre o que lhe acontece e suas necessidades. Além disso, era impossível fazer uma criança deitar no divã e associar livremente, pois ainda existia o pensamento de que as crianças apegadas aos seus pais não desenvolveriam a transferência. Existia, porque a criança transfere pra caramba quando nós estamos brincando com elas, quando nós estamos conversando com elas. E ela percebeu, portanto, que o brinquedo para a criança não é apenas brincar, é trabalhar. A criança desenvolve um monte de coisas. Tudo na imaginação dela. É um modo de explorar e dominar o mundo externo, mas também através da expressão e elaboração de fantasias, constitui um meio de explorar e dominar as suas ansiedades. E a criança fica muito ansiosa com seus brinquedos, com brinquedos de outros. Ela está fazendo uma descoberta do mundo. Ela está fazendo uma descoberta da realidade externa com uma variedade de coisas que ela desconhece. Curiosidade. Ao brincar em seus jogos, a criança teatraliza suas fantasias. E ao fazer isso, elabora e resolve seus conflitos, reeditando a sua realidade externa. Por isso, quando a criança ela está brincando, está com ela mesma, ajeitando os seus brinquedos e falando com ela mesma, tem que respeitar isso, deixar a criança no mundo dela. Ela está realizando a fantasia dela. Quando encontra outra criança da idade próxima, que também elas se interagem. Não importa se tem um monte de gente em volta, elas entram na brincadeira dela, elas se isolam do mundo. Aquela brincadeira que elas estão fazendo ali, virando uma outra realidade. Aí quando a criança também brincando, menino com menina brincando, ocorre de falar assim, vamos brincar de casinha. Nós vamos brincar de papai e mamãe. Aí eles dão seus beijinhos, experimentam o beijo, o prazer do beijinho, não sabem exatamente o que é, mas dão um beijinho.
tem a excitação sexual. Mesmo que esteja brincando com jogos, teatralizando as suas fantasias. E com isso também vai elaborando e resolvendo os conflitos. Ele se isola dessa realidade externa. Então, ele faz uma rendição, saindo da realidade externa para a realidade interna. Melanie Klein iniciou sua atividade de análise de crianças em 1920 e descobriu a nova ferramenta para o trabalho clínico com elas, aprimorando cada vez mais o seu uso, a técnica do brincar. E, de fato, lidar com criança é brincar. Criança quer brincar. Criança quer historinhas. E ela viaja na maionese quando a gente conta uma historinha. Inspirando-se nas observações de Freud, Milani considerou que ele foi o primeiro a descrever os mecanismos psicológicos do brincar. E pelo que nós temos conhecimento, foi realmente, né, o mecanismo psicológico do brincar da criança. Quando interpretou o brinquedo de seu neto de 18 meses, momento que este fazia aparecer e desaparecer um carretel preso a um barbante, o famoso ioiô, né? Com esse jogo, a criança tentava dominar a sua angústia em relação ao aparecimento e desaparecimento de sua mãe, enquanto se afastava para o trabalho e retornava. Mesmo que a mãe não trabalhasse fora, a criança que estaria ali brincando, que a mãe se afasta para fazer alguma coisa, para cuidar da roupa, para cuidar da casa, para cuidar da cozinha. E depois a mãe volta. Ele fica angustiado quando a mãe se afasta. As situações emocionais, que podem se expressar através do jogo, são de uma variedade limitada. Sentimentos de frustração e de rejeição, ciúmes do pai e da mãe, ou dos irmãos e irmãs, agressividade acompanhando esse ciúme, briga, chora, sentimentos de amor e ódio para com o irmão recém-nascido, ou que está por nascer, assim como a consequente culpabilidade e necessidade de reparação. O nosso caso, Peter Pan, ele tem uma fixação nesta fase do desenvolvimento infantil. E que foi logo ainda quando ele era criança, que ainda mamava no peito da mãe, que a mãe ficou grávida. Ele perdeu o espaço dele. E essa fixação dele não consegue tirar. Então, o objetivo de um tratamento com um homem de 31 anos é que ele seja feliz do jeito que ele é, mas continua criança. Em uma sessão, na ocasião de uma sessão, ele estava me falando que lá no prédio dele, o pai dele comprou um apartamento para ele está morando agora sem os pais, e aí conheceu a vizinha. Aí fala da vizinha, falou que era bonita e tal, mas ele tem uma timidez impressionante. Então eu brinquei com ele. Então, que tal bater na porta da vizinha e perguntar se ela tem uma colher de açúcar, que você está sem açúcar? Ele falou, uma boa ideia. Eu falei, sim, uma boa ideia. E quando você for falar que você ia pedir açúcar, você olhar para ela, você pode dizer assim para ela, mas eu acho que não preciso pedir açúcar, que só para olhar para você já é tão doce. Sabe o que ele fez? Ai, meu Deus! Ah, professor, mas também apelou, né, professor? Um guri tímido, o senhor vai falar Ai, meu isso? Deus, que vergonha! Que vergonha! É uma criança, né? Sim. Porque um adulto pode perfeitamente falar isso, tá dando um elogio para a mulher. Né? É uma forma já de estar na conquista, né? Sim. Mas a vergonha que fica impressionante.
Então, ele fica assim com um sentimento de frustração, de rejeição. Sentimento de amor e ódio para com o irmão recém-nascido, ou que está por nascer, assim como a consequente culpabilidade, necessidade de reparação. Pode-se encontrar também no jogo da criança a repetição de experiências reais e detalhes, frequentemente entrelaçados com todas as suas fantasias. Milani propõe a tese de que por trás de cada atividade lúdica encontra-se um processo de descarga de fantasias, que opera na forma de uma contínua motivação para brincar. Esse processo atua como uma compulsão à repetição. Quando a criança é inibida para brincar, a sua vida imaginativa é pobre, devido à forte repressão das fantasias, coisa que não se deve fazer. Daí que nós vamos entender a necessidade sempre, para quem for trabalhar com criança, que precisa ser outra criança na presença da criança. Portanto, rapport. Brincar com quem ela quiser brincar, não é sua escolha, é a escolha dela. Você pode oferecer outros brinquedos. Então, quando a criança ela está fazendo algo que fica desagradável para que os outros possam estar vendo, como se começar a se masturbar, pegando seus órgãos genitais na frente das pessoas, o importante não é censurar, porque senão fica como o caso do pequeno Hans. É possível ter essa possibilidade, é capaz que aconteça essa possibilidade, tá? Do pequeno Hans. É desviar a atenção da criança para outras brincadeiras, oferecer alternativas de brincar. E essa alternativa de brincar, que é uma compulsão à repetição. Nós vamos entender, de acordo com Melanie Klein, que a criança é inibida para brincar a sua vida imaginativa, porque sofre repressão das suas fantasias, não tem respeitar as fantasias das crianças. Milani concluiu que, ao dar importância absoluta ao papel dos jogos e dos brinquedos, dadas as condições corretas, ao livre jogar da criança, deixar ela escolher o que ela quiser, ou seja, o lúdico, e ainda qualquer outra forma de comunicação verbal de que ela fosse capaz de utilizar, poderia servir a um propósito semelhante ao da associação livre. A criança poder escolher o que fazer. Por isso, trabalhar com crianças também, isso foi preconizado por Melanie Klein, você tem que ter algo para oferecer num ambiente totalmente infantil, e não no ambiente adulto. E falar para a criança, o que é que você quer fazer? O que é que você quer brincar? Associação livre. Para ela poder brincar, se ela se expressar livremente. A criança, ao brincar, faz uso do acting out. Age para fora. Muito mais do que um adulto, porque ela não é cheia de censura. Ela tem mais liberdade com as suas brincadeiras. Por isso que os adultos falam, não, mas a criança era muito sincera. Não é sincera. O superego dela é pequenininho. Ela não carrega a censura dentro dela. E a criança realmente precisa crescer livre. A interpretação ajuda a criança a construir ou aproximar a realidade, distinguindo o faz de conta real. Então, o mundo do faz de conta é o encantamento da criança. As historinhas infantis que nos encantaram também quando era criança, elas são muito válidas para hoje. Modernizaram algumas histórias, transformando um pouco mais as figuras,
mas o seu conteúdo é o mesmo. As fantasias de Pinóquio, as fantasias de Peter Pan, e assim tantas outras. E à medida que a criança já vai começando a entender um pouco mais, nós temos aqui no Brasil as revistinhas do Maurício de Souza, a Mônica, a Cebolinha. As crianças se apaixonam por aquilo. E a gente olhando nas historinhas, as historinhas também são muito bacanas, são bem legais. E respeitar isso é que a criança vai aprendendo com essas brincadeiras. É a associação livre dela. Então, a interpretação ajuda a criança a construir ou aproximar a realidade. Com isso, ela está distinguindo, faz de conta, ela está fazendo de conta. Quando nós falamos para uma criança, a criança pequenininha ainda, 1 ano e pouco, vamos brincar de esconder. Ela fechou os olhos e já escondeu. Porque ela não está vendo, ela pensa que os outros também não estão vendo ela. Ou simplesmente, você quer brincar com a criança de esconder, ela está no colo, você vai no lado e fala, achei. Ela vira e se esconde no outro. É a realidade dela. Já em 1923, os seus princípios de análise infantil e sua técnica estavam completamente estabelecidos. Mas revolucionário, porque como que era o mundo em 1923? Segundo os adultos, médicos, criança não tinha personalidade. Não entendiam nada que criança tem uma mente. Um cenário psicanalítico apropriado era proporcionado à criança. Horários estritamente definidos, rígidos. Não pode atrasar. Tem que obedecer. Um superego muito forte. 50 minutos, 5 vezes na semana. Opa, imagina. 5 vezes na semana numa escolinha infantil, né? Com as pedagogas hoje, que têm um conhecimento desse, vão se valorizar muito mais na educação. Gabinete especialmente adaptado para a criança, ambiente infantil, olha nessa foto. Prateleirazinha com brinquedos. Hoje tem o tatame, bota o tatame no chão para ela poder brincar no chão. Colocar coisas que não quebram, deixa ela derrubar, não tem importância. As paredes, ela pode pegar no lápis, no giz, ela pode riscar a parede, depois lava. Nada de móveis, de cadeiras, de querer colocar postura, de rigidez, tem que deixar a criança totalmente à vontade. Isso que preconizou Melanie Klein. Isso seria, portanto, a associação livre. Móveis simples e robustos, para não quebrar com facilidade, né? O chão e as paredes laváveis. E a cada criança era organizada a sua caixa de brinquedos, usados exclusivamente para o tratamento. A caixa de brinquedos para criança é um encantamento. É necessário ter uma caixa, tipo baú, e vários brinquedos ali que ela possa mexer à vontade. Quando vai, então, tratar com a criança, abre aquela caixa. O que é que você quer brincar hoje? Aí sim, ela vai escolher alguma coisa, ela pode se demonstrar agressiva, pode se demonstrar amorosa. Tem as manifestações, e aí o psicanalista vai começar a fazer a sua interpretação do que acontece com aquela criança. Mas, no entanto, no caso aqui em Brandmacai, vamos ver esse recurso, a criança mostrou-se muito ansiosa com frequência e, por vezes, as interpretações de Melanie Klein mobilizaram a ansiedade, que, ao tentar resolver, o fez com interpretações de suas raízes. Olha, desenvolver ansiedade na criança
Não é brincadeira, não. Ela fica doidinha. Desenvolve que a ansiedade, ela quer fazer agora, ela quer fazer mais. Aí faz uma brincadeira, ela quer repetir aquela brincadeira. Aí você canta, você inventa uma historinha com a criança, e o que ela faz, termina, fala, de novo, de novo, de novo. A ansiedade subiu. Porque toda vez que culmina com alguma coisa que ela teve prazer, ela quer novamente. A intensidade da ansiedade do menino, por vezes, deixou Melanie Klein insegura e ansiosa. Mas ela sempre encontrou o encorajamento de Abraham para que continuasse com a técnica por ela escolhida, porque ela estava desenvolvendo a técnica de análise infantil para trabalhar com criança. Depois das interpretações, Fritz teve sua ansiedade declinada e, apesar da brevidade de sua análise, os resultados terapêuticos pareciam ter sido bons. O caso de Fritz também é bastante interessante. Milani descobriu que tanto o complexo de Édipo como o surgimento do superego são evidentes numa idade muito precoce, no primeiro ano de vida, levando a formulações das posições esquizoparanoides, porque acreditam na paranoia para estar no estado esquizofrênico. E a criança, para entrar no mundo da esquizofrenia, é bastante rápido. E às vezes é depressiva quando ela não consegue realizar o seu sonho infantil, a sua fantasia. Bem como as raízes primitivas do complexo de Édipo, que ela fala do complexo de Édipo, a criança já não desmama. Então, o conceito que Klein desenvolveu sobre as pulsões agressivas e libidinais pode ter sido concebido na dualidade pulsional, além do princípio do prazer de Freud, publicado em 1920, uma leitura maravilhosa. Alguns autores enfatizam essa ideia de que o conjunto da produção de Klein constitui uma continuidade das ideias freudianas. Nós vamos observar, inclusive na continuidade depois de amanhã, que é isso mesmo, que muita coisa ali veio tudo de Freud. Talvez ela tenha dado outro nome. Enquanto outros autores acentuam que há uma ruptura entre as teorias de Freud e Klein. Pelo que eu já estudei de Milani, que a gente estuda de Freud, eu não vejo ruptura. Eu vejo uma nova forma de praticar, uma nova forma de ver. A descoberta de que o paciente transfere para a figura do analista, paciente-criança, o relacionamento com as figuras internas de fantasias, sim, adulto também faz isso, ou seja, os pais internos. Ela acredita, de acordo com sua descrição, que a formação do superego inicia bem mais cedo, com o desmame. Interessante é a privação do peito criar um superego. Até pode ser, tem que trabalhar para a gente entender isso. E que os impulsos agressivos conduzem às constelações descritas, e que nomeou de posição esquizoparanoide. Na posição esquizoparanoide, a criança desenvolve com muita facilidade, porque a sua fantasia é uma realidade para ela. E posição depressiva, quando não realiza suas fantasias, assim como as defesas maníacas contra a ansiedade. Quer falar alguma coisa, Álvaro? Dá licença, Antônio. Me dá um exemplo, por favor. Defesa maníaca contra a ansiedade. Pode repetir? Defesa maníaca contra a ansiedade. Da última linha. Uhum. Alguma luz sobre isso, por favor.
quando vai terminando o tempo de uma criança brincar, Álvaro, ela vai aumentando a sua ansiedade. E daí ela cria defesas para que isto continue, porque ela não quer terminar com a brincadeira dela, com as fantasias dela. Então se Choro, fala gritaria? defesas maníacas porque ela está no estado esquizoparanoide. Sacou? Entendi. É isso aí. Então, ela tem uma Isso defesa é muito contra a ansiedade dela. Diga. isso é muito frequente, professor. Eu vivencio isso diariamente ainda. E são defesas. É que a palavra maníacas ali fica pesada, né? Parece, né, Álvaro, né? Fica. Mas são reações até assustadoras mesmo contra esse término, né? Como o professor falou, né? Essa necessidade de fechar, seja uma brincadeira, seja um momento que está sendo prazeroso. E normalmente vem um adulto, né? Quase sempre com a necessidade de romper, de terminar aquele momento, não é? Normalmente uma mãe, por isso que a mãe, né? É o ser E com essas defesas ela manifesta. que mais complica, né, professor Antônio, a vida do ser humano, que é normalmente ela que faz essa necessidade de ruptura desses momentos fantasiosos e prazerosos, né? E aí eles criam essas defesas e são legal, extremamente você maníacas que e são trabalha com criança assustadoras. na pedagogia, não, você vê isso aí constantemente. Né? Eu vivencio isso em Aí umas casa, eu agem tenho de um muito... jeito, umas ficam agressivas, elas gritam, elas não querem obedecer, que acabou o tempo, outras ficam depressivas, outras choram. Eu estou nesse exato momento começando a passar por um momento de uma defesa maníaca que eu estou dizendo para minha filha desligar a televisão e tomar banho. Ah, é? Estou sentindo que ela vai dar uma demonstração dessa Da defesa maníaca. prática, dessa defesa maníaca, Álvaro, professor. A carinha dela para mim. Muito bom. Ótimo. Um bom relacionamento humano é da mais alta importância entre a criança e a sua mãe. A criança aí está manifestando uma defesa maníaca. Olha a carinha desse neném. Oi, tá filhinha? Vamos ver lá um pouquinho? Pode trazer ela aí, para todo mundo ver. Que legal. Qual a idade dela? Hein, Cris? Qual a idade dela? 10, professor. 10 anos? 10. Está numa fase de transformação já, né? E como? Aí você imagina o Peter Pan, que a filha dele também agora está com 10 anos. E que eu estou trabalhando a mente dele para que ele sabe, mas ele precisa se preparar, porque no máximo dentro de um ano já está mudando tudo. E quando fala que dali a pouco ela vai começar a se interessar pelos namoradinhos, pelos meninos, ele fala assim, ai, que horror! Eu digo, você também passou por isso. Então, voltando aqui, o bom relacionamento humano é da mais alta importância entre a criança e a sua mãe. A mãe exerce um papel primordial na vida de uma pessoa. O bebê reage a estímulos desagradáveis e a frustração do seu prazer com sentimentos de ódio e agressividade. O prazer de estar no colo da mãe, o prazer de estar agarrado no peito da mãe, o prazer de dormir com a mãe, o
período crítico do desmame é o momento em que a criança perde seu objeto bom. Aí que nós vamos ver depois o que Melanie Klein desenvolveu como teoria, o objeto bom e o objeto mau. Porque a criança, ela não tem uma classificação, ela não tem noção de uma realidade. E ela desenvolveu a teoria, então, do seio bom e do seio mau. Ou seja, a criança, quando está nesse desmame, ela está perdendo aquilo que ama, portanto, o objeto bom torna-se objeto mau. E acontece, a criança, quando está nessa fase aí, dos seus 7, 8 meses de idade, em que ela está mamando, ela tem o prazer de estar no peito da mãe. A minha paciente cantora está passando por isso. Aí chega o marido dela, a menina está no colo mamando, agarrada no peito da mãe, se deliciando. Ele chega e chama a atenção dela. Aí ela vira, mas ela não tira a boca do peito da mãe. Como ela já tem dentinho, ela morde o bico do peito para não escapar. Aí a mãe grita, ai! Ela ficou no peito. Aí briga com o marido. Tem que conversar para ele entender. Está mamando? Deixa terminar de mamar. Não interrompe. Ela está no momento do prazer. E esse período crítico do desmame é o momento em que a criança vai perder seu objeto bom. A vida da criança é o peito da mãe. É o que ele ama, o que ele está agarrado. Para a criança, sem o peito da mãe, ele não vive. Portanto, qualquer coisa que torne menos dolorosa a perda de um objeto bom, externo, que possa diminuir o medo de ser comida, ajudará a criança a preservar a sua convicção em seu objeto bom interno. A criança mentalmente coloca para dentro de si coisas do mundo externo, em sua fantasia. Portanto, introjeta esse mundo externo tanto quanto possa percebê-lo, mas ela não tem uma noção real desse mundo externo. Ela está começando a descobrir o mundo externo. O que pode e o que não pode, porque ainda não tem superego. O bebê projeta impulsos de amor e os atribui ao seio gratificador, o seio bom. Eu amo a minha mãe. Impulsos de amor, ou seja, de posse. Assim como projeta seus impulsos destrutivos e os atribui ao seio frustrador mal. É quando perde o seio da mãe. Simultaneamente, a introjeção em seio bom e no seio mau são estabelecidos dentro dele. Imagina a dificuldade que passa uma criança que vai para o seio da mãe, a mãe não tem mais leite, mas a criança ainda quer o seio da mãe. Ela quer o peito da mãe, embora não tenha leite. Porque ela quer o prazer. E vai se completar, então, com a mamadeira, não? A tecnologia de hoje tem mamadeiras que visam imitar um pouquinho o peito. Oba, também quero tomar desse vinho. Que legal. Ô, professor, mas tá tranquilo, é só um golinho, nem... Um brinde? Aí, Não, mas brindar, muito bem, um brinde. ótimo. Não, um brinde. É hora, já tá, essa hora já pode um pouquinho, né, professor? Então tá bom. Uhum. Em vermelho. Então, voltamos aqui. A introjeção, seio bom, seio mau, fica estabelecida dentro da criança. Assim, a imagem do objeto externo internalizado. Qual o objeto interno que ele tem em relação ao seio da mãe? E qual é o objeto externo que ele tem em relação ao seio da mãe?
Ora, o externo e dentro dele é aquilo que ele vai dar prazer para ele, que ele tem na hora que ele quer. E quando afasta, ele passa a ser o seio mal. Então, isso fica distorcido na mente infantil pelas suas fantasias, que são vinculadas à projeção dos seus impulsos sobre o objeto, porque a criança é impulso. E com esses impulsos, então, ela já manifesta aí a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Instintual. O seio bom, externo e interno, converte-se no protótipo de que todos os objetos prestimosos e gratificadores, o seio mau é protótipo de todos os objetos persecutórios internos e externos. Então, o seio mau é aquele que ela vai perder o prazer de estar no seio, de acordo com Melanie Klein. O seio bom, que a mente inicia a relação amorosa com a mãe, e é assim que a criança fica quando está nessa relação amorosa com a mãe, se alimentando, chupando o seio da mãe, e ele está olhando para a mãe. E ele se encanta com ela, porque é um objeto dela. Ela não tem outra realidade. E não importa onde esteja. É o representante do instinto de vida. O instinto de vida é prazer. Passou por seio mau, se transforma numa agressividade, a perda do prazer. Então, o princípio do prazer e desprazer de Freud. Sendo também sentido como a primeira manifestação de criatividade da criança. A vida emocional da criança parece dominada por um ciclo de gratificação e frustração. Ora, podemos dizer que ela parece. A gente vê que a vida emocional da criança está dominada por esse ciclo de gratificação e frustração. Sendo que a frustração é de natureza muito mais complicada quando a criança se frustra com as suas fantasias. Quando o bebê tem pouca capacidade desenvolvida para a percepção física e mental, e se relaciona tão somente com a gratificação imediata e falta de gratificação, ao que o Freud, então, escreveu lá no passado, princípio de prazer e desprazer. Então, aqui Melanie Klein só copiou. Sente que a boca, e é pela boca, que todo o corpo realiza um processo de pôr para dentro. Por isso, a criança, quando começa a pegar qualquer objeto, tudo vai na boca. É o prazer. Ela está fixada, portanto, nesta fase oral. Põe tudo na boca, seja lá o que for. Se é cocô, se cachorro no chão, ela pega e põe na boca. Minhoca, barata. Então, como ela sente que a boca é pela boca que ela tem prazer, é o processo de pôr para dentro. Aí tem certos objetos que tem que tomar cuidado para não deixar a criança pegar, como objetos duros, bolinhas duras, que ela pode engolir sem querer. A introjeção vai dar prazer. Assim, o seio da mãe que dá gratificação, ou a recusa que a mãe lhe dá, o que na mente da criança fica impregnado de características do bom e do mal. Daí a teoria de Melanie Klein, seio bom e seio mal. Se constitui, portanto, no objeto do seu desejo constante. Ficou claro para vocês o seio bom e o seio mal? Desculpa, não peguei. Eu ia pedir para te explicar melhor. Pois é. Legal. Não se preocupe. Para ela ficou mais fácil, porque ela é mãe, ela tem criança. Tá? Você, como pai, é um pouco mais difícil. Eu digo para você, eu também, quando assisti Melanie Klein a primeira vez, eu falei, caramba, o que é seio bom, o que é seio mal? Não entendi bolufas. É entender. O seio bom é quando a criança é gratificada pelo peito da mãe. E o seio mau é quando a mãe nega o peito para a criança. Perfeito. Então, isso mexe com ela na ansiedade dela.
No seio bom, ela é prazerosa. No seio mau, é o desprazer. Aí voltamos lá. Princípio do prazer e desprazer de Freud. Ajudou? Muito. Ajudou? Que bom. É O sutil, mas o desejo constante da criança é o peito da mãe. E a frustração, né, professora? É uma das primeiras frustrações, né? Isso. A Aí na perda frustração desse ela seio. grita, ela sofre. Ela grita. Uhum. Eu passei, ela tá no banho, Cláudia, lá tá, né? Eu vou relatar, a minha filha foi pro banho, eu tô passando isso, numa situação também agora de prazer e desprazer. Vou relatar para os amigos isso, né? Faz parte de erros que a gente comete ao longo da vida, né? Uhum. O fato de ela dormir comigo, nós duas apenas, né? Eu durmo com ela e eu tô vivendo esse momento de prazer e desprazer também, né? A mãe, até então boa, no caso, seio bom, né? Também está se tornando seio ruim, está se tornando a mãe ruim, porque não está dando mais esse prazer de dormir com ela. E ela teve, assim, uma crise assustadora no domingo. Foi uma coisa, assim, absurda. Eu consegui me manter equilibrada dentro do possível, mas de transtornar. Era outro ser humano. E ela, na segunda-feira, ela percebeu. Ela se envergonhou, pediu desculpa e ela disse, parecia que não era eu. Ela disse, de tão transtornada. Então, aquele choro de uma criança, aquele choro da criança lá de 1 ano, quando vai perdendo, né, o seio da mãe, que no caso dela foi bem depois, é um choro gritado agora com a mesma perda, né? Então, também ainda é o princípio do prazer e desprazer, é isso, né, professor? É a frustração, né? Cabe a gente, né, tem Mas que aí fazer tem isso. algo a considerar também, porque inconscientemente ela já entra num desespero porque ela vai perder a infantilidade. Também, tudo junto, né? Ela já está organicamente e mentalmente passando por essa transformação. Isso provoca uma emoção muito profunda. E demonstrada, eu acho que a palavra é bem essa, como o professor falou, de maneira profunda, assim, ao extremo, né? É o extremo. Uma coisa ao extremo, ao extremo. Aí Tem que segurar, né? precisa realmente de muito rapport, de muita paciência. Olha, a paciência é a característica que o psicanalista precisa mais ter, não? Então acho que eu tô dentro, professor, tô dentro. Hoje eu até brinquei, tô dentro. Hoje a gente brincou até com a passagem bíblica, né? Tem lá do Jó, né? Do Jó, então. Mãe de Jó, né? Tem as filhas de Jó, tem Jó, tem a mãe de Jó, ninguém me diga, né? E, infelizmente, a gente vê mães que estão esclarecidas nesse sentido, mas aí que tem as avós, que é a mãe da mulher que tem a criança. E as avós vêm e querem impor o jeito delas, a educação grotesca, rude. Ainda bem que eu não passo por isso. Muito interessante isso. Eu vi um assunto bastante interessante com um casal de amigos. Tem uma filhinha que agora fez 4 anos. Todas as vezes que eu vi essa menininha, ela ficando emburrada ou querendo fazer certas coisas, eu simplesmente fiquei só olhando para ela e sem falar nada, né? Aí, quando ela ficava emburrada, eu também fazia assim, fazia como se eu ficasse emburrado, ficando igual, fazendo rapport com ela. Essa menininha me adora. Ela me chama de vô. O vô é meu amor. Olha o Édipo com o vô. Olha só que coisa. Então, voltando aqui, o Álvaro, o princípio do prazer e desprazer está sempre no ser humano, né? Mas como Melanie Klein, nós estamos estudando a teoria dela, quando a criança sente que a boca, e é pela boca que todo o corpo realiza um processo de pôr para dentro. É pela boca. Mas o corpo tem aquela sensação de que pôs para dentro, que é a introjeção. Assim, o seio da mãe que dá gratificação. Ou a falta do seio da mãe, que substitui com a mamadeira, a criança está saindo com o conflito do prazer e desprazer.
porque uma mamadeira não substitui o seio da mãe, mesmo que a mãe não tenha leite. Nós vamos ver na segunda parte, criança rejeitando a mamadeira, porque ela não quer mamadeira, ela está com fome, não quer, ela quer o peito da mãe. Então, isso fica impregnado na mente da criança de característica do seio bom e do seio mau, que é o objeto constante de seu desejo. Ficou claro, Álvaro? Tranquilo. Fixação nessa fase leva à obesidade, vamos dizer, o exemplo? E os adultos carregam esse desejo do princípio do prazer, do seio, na sua fantasia interna, porque quando ele está com uma mulher, o seio é um atrativo muito grande, e ele quer beijar o seio. O instinto da sexualidade. Aí está. Ao desmame, a criança precisa conservar, apesar da frustração, ela enfia a mamadeira, não quer. Uma relação feliz com a sua mãe real. Ou seja, de preservar os aspectos bons do objeto mais do que os maus. Aí a mamadeira passa a ser objeto mau. Olha a carinha do neném que está fazendo. Para que a pessoa possa estabelecer relações agradáveis com outras pessoas, além dos pais. Assim, a criança será capaz de obter satisfações que venham substituir aquela importantíssima satisfação, sei, que ele está prestes a perder. Obrigado pela participação no nosso aprendizado de hoje. Nosso próximo encontro é quinta-feira, 19h30. Registrou? Isso. Essas brincadeiras que tem nesse fantástico filmezinho que tem do Chaves, isto é fantástico com as crianças, os adultos entenderem isso. É uma idiotice, eles vivem um mundo de paranoia, né? É muito engraçado, mas é muito inteligente, é genial. Isso. Isso. Ô, Chiquinha, né? Tá. Eu vou tirar dos slides, então, para que nós possamos conversar. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Deu o que pensar, né, Álvaro? Eu fiquei pensando assim, resistência à frustração tem a ver com o desenvolvimento nessa fase, a superação da falta do seio da mãe? Ela se frustra, mas ela não sabe como superar, Álvaro. Sim, mas desenvolve uma resistência à frustração. Tem pessoas que têm maior ou menor resistência à frustração. Porque na frustração, para ela vai ser o seio mal, então vai entrar o desprazer. Aí ela sente dor. Boa maneira de dizer, mas a dor mental, está formando a mente dela. Emocional. Uhum. É Me lembra emocional. bastante a historinha, aquela que eu descrevi, aquela do Niceu acumulador das mangas. É. Se encaixa bastante. É bem interessante mesmo. Isso a longo prazo, acho que é o que o Álvaro também está falando, a longo prazo, isso vai fazer com que a pessoa já, né, o adulto, o sujeito tenha mais resistências às frustrações. Sim. É isso, né? Quando você submete, porque precisa, né, submeter a isso. Superar algumas perdas. Aqueles que se desesperam com uma perda. Sim. O problema está Não aí. entendi. Tem, Antônio? Tá. O problema está aí, mas por quê, professor? Não entendi. Porque vem da origem da sensação de perder o seio da mãe. Porque ela entra no desprazer. Mas todos perdemos. Sim, todos perdemos, mas uns, quando vão perder alguma coisa, a sensação que tem é de desespero. Tá. Para evitar a dor.
Talvez outros que porque falam- lá essa... E quando tem uma inteligência emocional equilibrada, ele entende que perder faz parte da vida. Uhum. Mas Mas, isso, mas essa forma de... o bebê não entende isso. Não. Diga. Mas alguma maneira de nós trabalharmos isso nessa infância para gerar essa inteligência emocional diante das frustrações depois quando adulto ou não? Sim, É como eles recebem já. Essa inteligência emocional tem que trabalhar a vida inteira. Porque quando nós nos frustramos, a criança lá dentro de nós reclama. Sim. Não tem outra maneira de fazer essas rupturas senão fazendo, né? Não tem outra maneira. Se não fazendo. Aí também, se não fazendo. À A medida forma como que, cada um recebe já. Aí, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós passamos a entender de que uma frustração faz parte, e nós temos que saber lidar com elas. Sim. Quando está com a inteligência emocional mais equilibrada. Agora, quando não está, entra num desespero total. E chora, grita, esperneia, igualzinho a criança. É a criança que está se manifestando. Agride, Sim. bate. É até capaz de pegar uma Regressão. faca, ferir o outro. Hã? Regressão, aquela idade, aquela fase. Bem isso aí. Sim. Sim. E assim a criança vai também. Essa é a primeira frustração? Ou a mais grave das frustrações? Não entendi o que você está querendo dizer, Álvaro. O desmame. A criança tem essa como a primeira grande frustração? Uhum. E ela aprendeu a lidar com essa Não. frustração. A primeira frustração da criança, não. A primeira frustração da criança, a mais dolorida para ela, é quando ela nasce. Nascimento, próprio nascimento já. Nascimento. Separação. Ela perde o mundo dela. A gente já nasce sofrendo, né? Que está tudo ali dentro dela, aquela ligação com o corpo da mãe através do cordão umbilical. Esta é a primeira frustração do ser humano, e muito forte. Aí ele encontra, por isso que logo que já sai, já dá uma limpadinha, já coloca no peito da mãe, porque ela precisa se agarrar no peito da mãe. Aí ela vai para o seio bom. Instintualmente, ela suga. Compensação. Isso, porque ela acabou de passar por um trauma, que é o maior trauma da vida dela é o nascimento. E o prazer já é dado de maneira oral, já no início, né, professor? Por isso a boca como um centro de prazer muito grande, né? E hoje... A primeira grande frustração, o que é dado? É logo o peito, que é pela, né, o prazer oral. E o que acontecia anteriormente, quando a criança nascia? Segurava a criança pelos pés, dá um tapa na bunda. Para chorar. Agressão! Já é agressão, já nasce sendo agredido. Ela já saiu do espaço dela e foi agredida. Imagina, é um berreiro. Aí falava que aquilo era para abrir os pulmões da criança. Ignorância. E ainda fazem isso. Mas aí ela vai lá e já recebe o prazer pela boca. Aí colocou no peito da mãe e prazer pela boca. Agora é aquelas crianças que não têm o peito da mãe, que vão direto para o berçário. Aí nós vamos entender que nossos pacientes adultos, muito da sua vida nesse passado bem remoto. Diga, Cris. Para dar a volta nessa situação, né? Não foi desenvolvido o ID logo ali no início. Logo no início. Ou mesmo na fecundação, que também afeta. Quando na fecundação ficou grávida, foi um desastre. A criança não é amada. Não é amada. Naquele momento. Entendi. Isso fica uma marca impressionante na memória celular. Eu já falei que eu vivi muito tempo com alguém com essa situação. E é evidente.
É uma marca celular que só com muita análise, né, professor, para tirar Muita aí, sei análise, lá, muito. Aí tem que trabalhar com o adulto que ainda está fixo nesta fase, de que a criança está viva dentro dele. E ele Uma precisa criança falar negada. e ele precisa falar para essa criança que ele cresceu, que ela não é mais aquela criancinha. Sim. Quando eu falei isso a semana passada para o filho do avô, ele olhou para mim. Nossa, essa foi boa. A criança está viva dentro de mim. Sim, é a tua criança que está manifestando aí quando você chora, quando você fala. Quando você chora as suas desgraças, é a criança. Fala para a sua criança que você cresceu. Percebe? Aí, então, você começa a fazer uma ressignificação da vida. Sim. Okay? Tem que enxergar isso para desejar isso, né? Tem pessoas que não percebem, né, que é por aí o caminho, né? Pode estar certo. Quando começa a vir o choro, ela está chorando algo lá da infância, porque é aquele mecanismo de defesa. Lá do comecinho, Álvaro, da perda. Isso. Vai tirar do peito da mãe, ela chora desesperada, porque ela começou a falar, e ela está falando de algo lá do seu passado e começa a chorar, é a perda que alguma coisa está acontecendo. Nós sabemos que isso está acontecendo lá dentro, só que não sabemos quais são os detalhes. Sim. No caso do filho do avô, uma rejeição absoluta, né? A vida inteira é uma rejeição absoluta. Sim. Aí é que o cara pirar, né? Fica processo depressivo, medicação, tal, medicação só não resolve. Agora está num processo de terapia, o cara está evoluindo, que é uma coisa fantástica. Ai, que bom, ótimo. Algo mais? Vou lá frustrar a minha um pouco agora. Isso. Até depois de amanhã. Uma ótima noite. Que bom estar com Obrigada. você. Boa noite, professor. Boa noite, Faz Álvaro. exercício bom, que a gente Boa vai noite. sempre aprendendo. Boa noite. É isso aí. Tchau, tchau. Até. Descansem bem. Vou encerrar a gravação. Beleza, Aí? já encerrou? Aí te mando o link novamente.